Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Meu povo, Cruzeiro que terá desfalque de atacante contra o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Enquanto o Cruzeiro pagou 44 milhões de reais para o Fabrício Bruno, Pedrinho BH pode gastar ainda mais com meia. E por que o Wallace, pessoal, tem sido pouco utilizado no Cruzeiro? Leonardo Jardim explicou essa situação. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante, pessoal. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito facinho, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, chega mais comigo para mais uma resenha. Pessoal, o maior campeão da história da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro segue em busca de seu 7º título de torneio mata-mata. Pessoal, 7º. O Cruzeiro, né, do nosso querido Leonardo Jardim, triunfou mais uma vez diante aí do seu arquirrival, né? Despachando o time de Vespasiano da competição. O cabuloso repetiu o placar de jogo de ida na Arena MRV, ou Toca 4, né? No Mineirão, ganhou por 2-0 nesta quinta-feira, com 2 gols dele, né? O nosso atacante Caio Jorge, que admitiu ter jogado no sacrifício. Pessoal, jogando no sacrifício, jogou desse jeito, hein? Imagine no ápice. O adversário cruzeirense nas semifinais será aí o Corinthians, que eliminou o Atlético Paranaense. E os confrontos estão agendados para 10 e 14 de dezembro. A ordem de desmandos de campos ainda será definida em sorteio. Vou abrir um parênteses aí, pessoal. O Cruzeiro, então, vai ficar praticamente o resto do ano sem mexer com Copa do Brasil. E é claro que isso vai favorecer e muito o trabalho de Leonardo Jardim e companhia. Então o Cruzeiro pode voltar as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, jogar tranquilinho aí, né? Porque só no final do ano que vai retomar aí os jogos da Copa do Brasil. E para o primeiro jogo contra o Corinthians, em 10 de dezembro, Leonardo Jardim não vai poder contar com o Wanderson, pessoal. O meio atacante levou o 3º cartão amarelo e cumprirá a suspensão automática na próxima partida pela Copa do Brasil. Os 3 jogadores do Cruzeiro que estavam pendurados contra o time de Vespasiano, né, foram o lateral direito William, o volante argentino Lucas Romero e o centroavante Caio Jorge. O trio seguirá nessa condição no jogo de ida contra o Corinthians no final do ano, já que os cartões não são zerados entre as quartas de finais e as semifinais. Ou seja, podem ser desfalques para a partida de volta diante do Corinthians, se receberem aí o cartão amarelo no primeiro jogo. O Cruzeiro, que conquistou em 2018 a sua 6ª e última Copa do Brasil até aqui. Lembrando que a final foi exatamente contra o Corinthians, ganhando 2 vezes na ocasião, né? 1-0 no Mineirão e 2-1 em Itaquera. A outra semifinal será o clássico carioca de Fluminense e Vasco. O tricolor das Laranjeiras eliminou o Bahia nas quartas, enquanto o Gigante da Colina ganhou do Botafogo nos pênaltis. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte, reforçando. Vamos preocupar com a Copa do Brasil só no final do ano. Então o Cruzeiro tem toda a tranquilidade aí para seguir no Brasileirão. E os times que o Cruzeiro luta lá em cima, né? Flamengo, Palmeiras, também lembrando, ainda disputam Libertadores. Então, vai chegar um momento ali, né, que eles vão dar prioridade a Libertadores e o Cruzeiro vai ter essa vantagem aí de conseguir ir no confronto direto, buscar a liderança do Brasileirão. Pessoal, e falando aí, né, de liderança, de conquistas e de negociações, o zagueiro Fabrício Bruno hoje
é considerado o jogador mais caro da história do Cruzeiro. O defensor foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro deste ano, junto ao Flamengo, por 7 milhões de euros, cerca aí de 44 milhões de reais na cotação da época. Lembrando também que o Pedrinho fez pagamento à vista, se tornando aí, Fabrício Bruno, a compra mais cara da história do Cruzeiro e titular absoluto da equipe assim que chegou na Toca da Raposa. Mas apesar de Fabrício Bruno ter feito parte da maior compra, um outro jogador contratado na gestão de Pedrinho BH, custou ainda mais caro aos cofres do Cruzeiro. Vou explicar por quê. Seguinte, pessoal, no segundo semestre do ano passado, o Cruzeiro anunciou a chegada do meia Matheus Henrique junto ao Sassuolo da Itália. Na ocasião, o Cruzeiro pagou 6 milhões de euros, que vai dar aí na época 36 milhões de reais. Esse valor que é menor do que a compra de Fabrício Bruno. No entanto, o acordo por Matheus Henrique fica maior se levarmos em conta alguns gatilhos contratuais. Caso o Matheus Henrique consiga cumprir todos os objetivos previstos em contrato, o valor final do acordo pelo meia pode chegar aí a 46,7 milhões de reais, ultrapassando a transferência de Fabrício Bruno. Lembrando que o contrato do volante com o Cruzeiro tem validade até junho de 2029. E é claro, além de Fabrício Bruno e Matheus Henrique, Pedrinho BH também tem investido alto em reforços de peso. Desde que assumiu o comando do Cruzeiro em abril do ano passado, o empresário reformulou praticamente todo o elenco e trouxe aí vários jogadores, como Gabigol, Caio Jorge, Cássio, entre outros. O Cruzeiro, que mudou essa roupagem na forma de contratar. Os últimos jogadores que o Cruzeiro contratou são jogadores jovens e que vão aí dar retorno, tanto tecnicamente como também financeiramente no futuro. E é esse perfil que a gestão do Cruzeiro tratou aí nessas últimas contratações, trazendo aí jogadores jovens que vão aí dar maior retorno, ao Cruzeiro. Pessoal, e falando também em contratações, o Wallace também foi uma delas. E ele que vem sendo muito pouco utilizado, ou praticamente não utilizado, tem explicação. Leonardo Jardim explicou. Olha o que diz. A trajetória do volante Wallace, pessoal, dando início aí a essa explicação de Leonardo Jardim, tem sido bem diferente do que a nossa torcida até o momento, esperava, que o próprio jogador também esperava. Ele que foi contratado em julho do ano passado, com grande expectativa e por valores consideráveis. O Cruzeiro que gastou 42,9 milhões de reais para tirá-lo da Udinese da Itália. E o atleta até hoje não conseguiu se firmar no time titular do Cruzeiro, mesmo com a chegada aí de Leonardo Jardim. Este panorama se manteve, o jogador não rende o esperado. E é claro, Leonardo Jardim tem uma explicação para essa pouca utilização de Wallace. O volante, segundo Leonardo Jardim, tem características diferentes das que o treinador deseja para esse esquema atual, que o Cruzeiro joga. Olha o que ele diz, abre aspas, os dois volantes que geralmente jogam têm projeção de jogo, deslocamento. O Lucas Silva entra na área, o Romero parece em momentos mais verticais e o Wallace é mais cabeça de área. Jogando com dois volantes não é bem a característica que pretendo. Por isso, ele tem sido menos utilizado do que outros que conseguem proporcionar aquilo que é minha forma de jogar. Fecha aspas, esclareceu Leonardo Jardim em entrevista ao programa Os Donos da Bola da TV Band Minas. Porém, Jardim fez questão de ressaltar que não se trata de qualidade técnica de Wallace, e sim das características de jogo do camisa 5 do Cruzeiro. Ele diz também que, com certeza, se o Wallace estivesse com um treinador que organiza a equipe de forma diferente, com certeza o Wallace seria titular. Lembrando que o Wallace foi um dos primeiros reforços da era Pedrinho BH e chegou ao Cruzeiro com status aí de grande contratação. Porém, não conseguiu repetir as grandes atuações de tempos de Grêmio e também de Udinese, que o consagrou aí no futebol e virou alvo de críticas da nossa torcida. O meio-campista chegou a ser sondado por outros clubes brasileiros neste ano,
porém sempre manifestou o desejo de permanecer no Cruzeiro. O jogador staff entende que ainda é possível ele dar a volta por cima e mostrar aí um alto rendimento com a camisa do Cruzeiro. Nos bastidores da Toca, fala-se que o camisa 5 é dedicado aos treinos e busca aí seu espaço e se aperfeiçoar fisicamente. No entanto, alguns fatores o atrapalham, como a adaptação ao futebol brasileiro e principalmente a adaptação ao estilo de jogo, como eu falei aí, de Leonardo Jardim. O Wallace, que está vetado de se transferir para outro clube da Série A do brasileiro nesta temporada. O atleta que completou aí 7 jogos com a camisa do Cruzeiro no Brasileirão e por isso não pode mais jogar por outra equipe que disputa a primeira divisão nesta temporada. O volante atingiu o 7º jogo pelo torneio de pontos corridos no dia 20 de julho, ao entrar no jogo contra o Juventude, aquela partida que era válida pela 15ª rodada. Antes, o jogador havia entrado em campo contra o Mirassol, São Paulo, Bahia, Red Bull Bragantino, Sport e Grêmio. Pessoal, futuro aí que reserva para o Wallace no Cruzeiro. Então, provavelmente, na próxima janela de transferência, tudo indica, se Leonardo Jardim não mudar esse esquema de jogo, para adaptar, que na verdade o Cruzeiro não pode adaptar o estilo de jogo, Leonardo Jardim não pode adaptar seu estilo de jogo para alocar o Wallace. O Wallace que tem que se adaptar ao estilo de jogo de Leonardo Jardim. Então tudo indica que provavelmente aí ele será emprestado ou até mesmo negociado na próxima janela de transferências. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!